E a gente começa o programa de hoje repercutindo um vídeo dos argentinos comemorando a vitória na Copa. 36 anos depois de conquistarem a última Copa do Mundo, os nossos vizinhos celebraram o tricampeonato mundial. Quero começar dando boa noite ao meu colega, parceiros de estúdio, Augusto Nunes. Eu sei que você adora futebol, acompanhou essa final. Foi um mar de gente em Buenos Aires, entre 5 e 6 milhões de pessoas inundaram as ruas. Boa noite, Paula. Boa noite, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana. Boa noite a vocês que nos acompanham. Olha, Paula, eu gosto muito mesmo de futebol. Agora, eu fiquei impressionadíssima com o tamanho da multidão. Calcula-se que de 5 a 6 milhões de argentinos, a gente está vendo as imagens ali, se manifestaram, e era uma multidão de tal forma portentosa que não pôde, o desfile não avançou mais que alguns metros. Olha só, eles não conseguiram se apresentar à multidão. Eu fiquei impressionado também com o seguinte: isso aí ilustra a tese, que não é minha, ela é uma verdade, né, que é existente desde o começo dos tempos. Uma multidão desse porte, ou a metade dessa multidão, é que determina o futuro de um país. Imagine se esses argentinos, não estou dizendo que eles não deveriam comemorar, não, festejem, mas uma multidão reunida, essa multidão reunida para exigir que as autoridades econômicas deem um jeito de reduzir a inflação, ou induz as autoridades a trabalharem para isso com seriedade, ou o governo corre perigo. E eu fico imaginando o que aconteceria no Brasil se esta multidão se manifestasse para que cessem, por exemplo, as violações da Constituição praticadas pelo Supremo. Ou, por exemplo, para que os deputados e senadores comecem a trabalhar seriamente. Ou gritando fora Lula. Não há governo que resista a isso. Nenhuma multidão desse porte se manifestando politicamente, nenhuma falha no objetivo de mudar os destinos de um país. Então eu gostaria que os nossos amigos, né, que acompanham o programa refletissem sobre isso. Porque nós chegamos perto disso em 2013, era uma manifestação com objetivos difusos, tal. Uma multidão dessas, repito, gritando fora Lula, botaria para fora o Lula. Antes de passar a bola aqui para os meus colegas, chegou uma informação de que a Câmara acabou de aprovar a PEC da gastança. A gente vai tratar desse assunto aqui no programa Oeste Sem Filtro. Inclusive, nós vamos conversar com o deputado Marcel Van Hatten sobre esse assunto. Boa noite, Ana. Quer comentar a comemoração dos argentinos no tricampeonato? Boa noite, Paula. Boa noite, mestre. Boa noite, querido Fiuza. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. É seguir exatamente esse comentário do Augusto. Eu, de uma certa forma, claro que eu não fiquei feliz com a desclassificação do Brasil na Copa, mas, de uma certa forma, alimenta, né, o coração que está vendo tanta gente nas ruas no Brasil há quase 2 meses, milhões de pessoas pedindo decência, pedindo respeito ao império das leis, à nossa Constituição. E eu fico feliz que se o Brasil fosse campeão, Paula, eu acho que não teríamos essa multidão nas ruas do Brasil, e por uma boa razão, né? O brasileiro, ele está já há algum tempo rejeitando esse ópio do povo, rejeitando o pão e circo e se interessando cada vez mais pelo que de fato importa, principalmente numa república tão nova, né? Uma Constituição tão nova, a nossa Constituição é muito nova. Claro, comparada com a dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm uma Constituição, mais de 230 anos, só 27 emendas, sistemas diferentes, mas é assim também porque o americano se envolve muito com política e o brasileiro
resolveu, desde 2018, dizer: eu quero tomar as rédeas da política no meu país. E por isso que nos últimos 4 anos, Paula, eu acredito que isso tenha incomodado de uma maneira bastante perturbadora, eu diria, o sistema todo em Brasília. Por isso, tanta agressividade, né? Tanto ativismo por parte do Judiciário lá em Brasília, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, porque essa multidão hoje que nós vemos na Argentina, eu acredito que ela seria capaz de mudar, como Augusto disse, o destino político da Argentina, que hoje é um destino perigosíssimo, né? Uma inflação e as pessoas passando fome, muitos problemas sociais, problemas econômicos, uma fuga do capital estrangeiro do país e um futuro que pode chegar ao Brasil. Boa noite, Guilherme Fiuza. E aí, será que a Avenida Paulista ficaria lotada assim em caso de vitória do Brasil? Boa noite, Paulo Leal, parceira Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Só para fazer um corte temporal aí, né? Se o governo argentino passasse amanhã a atuar com a seriedade e a eficiência do time do Messi, tinha pelo menos uns 10 anos aí pela frente para a Argentina se recuperar do desastre, da destruição dos últimos anos, né? Então, isso é para dar o quadro calamitoso da Argentina, que é o Brasil amanhã, se o país não corrigir o seu rumo. Essa multidão impressiona, mas não tanto aos brasileiros, porque os brasileiros mostraram multidões com milhões de pessoas nas ruas várias vezes. O Brasil teve nos últimos anos as maiores manifestações da sua história, e não manifestações difusas, ou violentas, ou irracionais, manifestações esclarecidas, até por aprovação de reformas, e, inclusive, manifestações gigantescas pela lisura do processo eleitoral. O Brasil foi às ruas no dia 1º de agosto de 2021, quando se discutia na Câmara dos Deputados a matéria do voto auditável, com aferição impressa, e o Brasil foi às ruas, o Brasil pediu, o Brasil mostrou caudalosamente que queria uma eleição limpa e que não confiava no sistema. As instituições não responderam ao povo, o sistema não foi aprimorado, permaneceu defasado e foi empurrado goela abaixo na base do grito. Na base do grito, porque se a autoridade não responde os problemas do sistema, isso é no grito, na intimidação. Então, é claro que o Brasil está nas ruas, continua nas ruas, nesse momento aí há mais de 1 mês e meio, e é um país que percebeu que foi traído, né, pelas instituições e que, evidentemente, vai cobrar essa fatura. Vai cobrar, não vai entregar o ouro ao bandido com essa facilidade. Esse povo ainda conta, né? Claro que não é uma manifestação como o 7 de setembro, né? Não é desse tamanho, mas pode vir a ser. O povo já entendeu, já se mobilizou, está esclarecido. E é claro que ele ainda conta, ainda espera que a eleição obscura seja esclarecida por força de homens da lei. Ele está esperando aí. Se isso não for feito, terá sido uma traição flagrante, ostensiva, a uma demanda muito esclarecida da população. Não teve nenhum momento, ao contrário da Argentina, que infelizmente o populismo foi envolvendo a população que se desmobilizou. Aqui não. Aqui mesmo essa população apoiando uma agenda que estava em curso, ela já se preocupava com esse processo eleitoral e já cobrou de maneira muito clara, mais clara impossível, nas ruas, a lisura do processo. Não foi atendida. E, evidentemente, que ela não vai se dar por vencida com uma manobra do tipo perdeu o mané.